Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre o livro Na Praia, de Ian McEwan, ou Ian McEwan, tanto faz. Esse foi um livro que eu li na praia, de propósito, só porque o nome era esse, eu tava chegando na praia, e aí eu pensei assim, o que eu vou ler agora? Né? E eu encontrei esse livro que era curto, e tinha o nome Na Praia, eu pensei, nada mais propício, né? E eu pensei, o que pode dar errado? Só que vejam bem, eu tinha feito tudo pra dar errado, porque pra mim, ler Ian McEwan era uma receita pro fracasso. Eu detestava esse autor. E nada por conta do que ele me fez, nada, ele nunca provocou nada contra mim. Mas a questão é que eu tinha lido o enclausurado dele, gente, não funcionou. Eu não sei se vocês me acompanhavam desde aquela época. Talvez tenha alguém aqui que já me assistia daqueles tempos. Tem gente que não. Mas pra você que ainda não sabe, eu detestei Enclausurado. Eu vou explicar por quê. Porque eu acho que isso ajuda vocês a entenderem o que eu achava do Ian McEwan antes de ler Na Praia, né? Porque depois de ler Na Praia, meu trauma se curou. Eu adorei Na Praia, dei 4 estrelas. A minha avaliação máxima seria 5, mas eu não dei 5 por alguns motivos que eu também vou explicar. Então, vai ser um vídeo cheio de coisa e vou fugir do assunto algumas vezes, mas eu prometo que vai valer a pena, tá? Ou melhor, não prometo nada, só vou saber se vai ficar nada a ver se eu continuar falando, que é o que eu vou fazer. Então, lá vai. Esse livro aí do Enclausurado, eu detestei por N motivos. O primeiro deles é digressões, tem uma coisa que me irrita, é a pessoa que não vai direto ao ponto. Por exemplo, a Siri do celular. Você já perguntou pra Siri te contar uma história? Tenta. Ou melhor, não tente, porque você vai passar raiva. Uma vez eu tentei e ela falou assim, era uma tarde chuvosa. Não era bem assim. Eu pensei assim, poxa, bacana, e ela parou aí, o que eu achei bem irritante da parte dela, né? E era isso que eu achava de Ian McEwan, sem noção. Eu achava que ele era um autor somente digressivo, que contava coisas que não tinham a ver, porque o Enclausurado era assim pra mim. É a história maravilhosa, né? Veja bem a premissa do Enclausurado. Um feto narra o livro, a mãe dele tá grávida dele, e ela tá tentando matar o pai dele, com ajuda, em conluio com o amante dela, que é irmão do corno. Então veja que coisa boa. Então eu falei, isso aqui vai ser um prato cheio, vai ser um livro da vida. Não passou nem perto, tá? Porque quando eu fui ler o Enclausurado, eu falei assim, Jesus, socorro. Porque ele falava de qualquer outra coisa que não fosse isso. Ele, ao invés de começar, por exemplo, sou um feto, ou mais direto ao ponto, ele começava, por exemplo, agora eu vou inventar que eu já não lembro, mas era alguma coisa no nível assim. Eu comi uma maçã. Não, minto. Metade de uma maçã. Era dia 17 pro dia 18. Era isso, ele não falava do que eu queria saber. E tudo que ele falava, eu fiquei pensando assim, mas peraí, quando que eu te perguntei isso, sabe? Eu tava totalmente desinteressado e desconectado da trama. Tanto que quando acontecia mesmo os fases, eu falava, aleluia, né? Já não era sem tempo, mata logo esse cara. E também pra tentar esvanecer esse trauma, eu fui tentar ler O Sábado dele. Que foi um outro livro lá que eu não terminei. Eu li só, tentei ler só uma vez. E aí, mesma coisa aconteceu quando eu fui tentar ler Na Praia, só que não dessa vez. Porque eu tinha tentado ler esse livro aqui, da praia, 3 vezes antes de ler ele até o final. Isso foi lá em fevereiro do ano passado. E eu tentei ler ele 3 vezes porque era curto e eu queria fazer volume na minha pilha. E de novo foi aquela mesma questão que eu não vou repetir de novo, né? Porque vocês já devem ter entendido. E ao tentar ler Na Praia pela 4ª vez, eu pensei assim, não, peraí, o que eu tô fazendo, né? Quando eu comecei o livro eu falei, eu não sei se eu vou gostar disso aqui. Só que a minha surpresa foi, eu adorei esse livro. Eu gostei demais dos acontecimentos e das digressões. Por quê? Porque Ian McEwan, nesse livro, ele ajuda a você ter um panorama dos personagens principais. Você tem a história de Edward e Florence. E você é apresentado a vida deles de uma maneira bastante abrupta. O livro começa e eles acabaram de casar. E estão na noite de núpcias. E esse casamento está para ser consumado. E aí, tem ali um certo problema, que eu não vou contar, porque eu acho que é bem interessante você descobrir como é que funciona a lógica da coisa. Então é interessante se descobrir no livro. Mas aí é que tá. Se fosse só isso, o livro teria material para um conto. Que foi o que eu achei que seria... que na primeira vez, na segunda, na terceira vez que eu tentei ler. Que mesmo com só 136 páginas, ele deixa um conteúdo todo embasado, tudo bem estruturado. Você tem um preenchimento de cada personagem. Então, ele meio que constrói a relação de cada um com os pais. Mesmo só por cima, ele não vai entrar em muitos méritos, porque a graça do livro mesmo, o ponto principal que está em primeiro plano da trama é
a noite deles, que vai ser desastrosa, você sabe disso desde o começo. O final é previsível, só que a questão é um livro bastante realista. Não que isso aconteça com todas as pessoas, não é por isso, mas é porque ele é um livro que realmente ele é fiel aos acontecimentos de pessoas comuns, né? E é isso que eu achei mais interessante, porque ele, ao contar a história dos pais deles, dos irmãos, do nascimento, acontecimentos paralelos, eles meio que subtramas, né? Ele na verdade está construindo esses personagens, então não é um problema, você até se compadece mais facilmente dos personagens por essa construção. Até mesmo a política que ele retrata com detalhes meio que... Ele meio que joga no relevo, não vou mentir não, ele tá falando de alguma coisa, ele joga ali uma pitadinha aqui, outra ali, de política. Então ele vai falar de como que tava algumas coisas ali na época, em 1962, e aí, enfim, na época o Muro de Berlim não tinha caído ainda, e então... Ele meio que fala alguma coisa de Berlim e aí vai. E até essas coisas são necessárias, porque você entende que naquela época, esses assuntos com os quais os personagens lidam, que vão ser um empecilho para essa noite dos dois, na época eram ainda mais complicados. Então, o começo do livro já diz bastante isso. Eu não vou ler aqui pra vocês. Eu não vou contar nada muito além do que eu já falei. É mais um daqueles livros onde o desenvolvimento pessoal é o verdadeiro protagonista. E o mais interessante também é você ver a relação desses dois, como é que funcionam. Porque a Florence tem um problema e o Edward também tem. E como que eles lidam com isso, né? Essa é o jogo que o livro faz, né? Pra você ver como é que eles têm uma dinâmica muito interessante, mas ao mesmo tempo essa dinâmica é corrompida por uma situação que agora vai precisar ser encarada inevitavelmente. Eles estão evitando encarar isso, porque é uma situação bastante problemática, mas ao mesmo tempo eles precisam confrontar isso de uma vez. Isso até puxa para um lado mais existencialista, se você pensar. E eu quase achei que esse fosse um dos meus livros da vida por causa de uma frase que está dita nas últimas páginas, nos últimos parágrafos mesmo, que é a seguinte: é assim que o inteiro curso de uma vida pode ser desviado, por não se fazer nada. Pensa nisso, porque isso vai vir bastante a calhar na sua leitura. É simplesmente brilhante o que o Ian McEwan faz aqui. Então, todas as minhas raivas se apaziguaram. Porque eu falei assim, peraí, então ele não é um cara que só fica falando de coisas desnecessárias. Aqui, as digressões deixam de ser chamadas dessa maneira por causa da importância delas. Não são só meras enrolações, literalmente são traços dos personagens. É uma coisa que ajuda você a enxergar eles como um todo. A mesma coisa eu digo do gênero textual do livro. Porque eu aprendi produção de texto, né, que tem o negócio conto, novela e romance. Romance é quando o livro os personagens são mais complexos, né? Existe o conto, que é uma história mais curta e mais superficial em relação ao romance. E a novela é o intermédio entre os dois. E o livro, por algum motivo, é encaixado nessa categoria de novela por causa da sua extensão, que é pífia, né? É ridícula a extensão desse livro. São 130 páginas só. Então, só que eu ouso chamar de romance, porque é um livro bastante complexo, bastante bem desenvolvido. E como eu já falei, é maravilhoso, então você pode chamar do que for. Mas é um livro bom, diferente dos outros do autor. E o que é engraçado, né, às vezes eu fico pensando, será que era a minha maturidade que era baixa ou inexistente, né, tem que considerar essa opção também. Mas eu li, foi em 2018 que eu li o Enclausurado, foi lá no final de 2018. E eu achei chato, por quê? Eu vou exemplificar, você deve estar achando assim, tá exagerando. Não tô, eu vou exemplificar. O feto narrador do livro, um dos problemas principais que eu tive era o feto sapiente. Por quê? Porque a todo tempo ele falava coisas que eu pensava assim, peraí, essa criatura já nasceu? Porque, veja só, o Bacuri sabe das diferenças entre um Pinot Noir e outros vinhos qualqueres. Nem sei se tem essa palavra, mas não concorda comigo? É uma coisa muito fora é nonsense pra caramba. Eu, pelo menos, quando tava no útero da minha mãe, eu não pensava em vinho, não. Incongruente, eu achei. Na praia não tem esse tipo de coisa, não tem nada surrealista, nenhum elemento que você fala, não, isso aqui não existe, isso nunca aconteceria num mundo realista. No Enclausurado tem, porque o feto é sapiente, ele é mais um Einstein, ele é mais esperto do que os próprios personagens que já estavam nascidos, né? Tudo bem que não era muito difícil, mais perto que aqueles dois, né? Mas então essa sapiência toda eu já falei assim, não, isso aqui não é real, eu não vou gostar desse cara, desse feto, nem desse livro. E pra ajudar, né, tem uma cena
e que eu falei, meu, eu não acredito que eu tô lendo isso. É uma cena onde a mãe grávida, né, e o amante estão pondo o chifre no corno, né, no marido. E aí, coitado, né, aquele cara levou chifre na vida. E aí, o feto narra essa cena. Ele fala que ele tava ali com medo de se machucar. Quanto você queria saber se na verdade o cara vai morrer ou não, porque a premissa é essa, né? Um assassinato premeditado, que bebe na fonte de Shakespeare, você pensa, pô, baita banca, né? Não, não é bem isso que tá pensando, garanto. Talvez eu ainda fosse muito bobo na época pra entender o que o livro tava falando, talvez. Mas talvez não, talvez o livro fosse uma perfeita jossa mesmo, eu tivesse certo em não gostar. Mas é claro, é um livro muito adorado, mas eu não sou o único que não gosta não. Leila também concordou comigo em alguns aspectos, ela falou que também detestou e por alguns motivos semelhantes. Na época eu até gravei um vídeo, resenha, eu acho que tá disponível inclusive. Tá disponível sim, eu não apaguei não. Ainda, então corre pra ver se você tiver interessado. E eu não larguei por uma misteriosa razão. Porque se eu não tivesse lido Enclausurado, talvez eu não ia tentar sanar minha birra com o autor. Talvez eu nunca tivesse lido Na Praia, né? Então até mesmo essa porcaria aí que foi Enclausurado serviu pra mim ler Na Praia depois. Então, ó, vale a pena. Concluir, pelo que eu entendi, o Ian McEwan, ele é bastante interessado em debater essas questões mesmo. Questões sociais, questões filosóficas e coisas dessa estirpe. Então, por isso mesmo, talvez fosse complicado demais para mim ler naquela época. Então, talvez por isso eu não tenha gostado quando eu tentei ler da primeira vez, o Na Praia, né? Talvez por isso eu tentei ler tantas vezes, não consegui. Por isso também o Sábado, essas coisas, né? Mas é importante dar uma segunda chance para um autor, porque, afinal de contas, segunda chance a gente tem que dar para todo mundo, não é só para autor de livro, né? Mas então fica aqui a dica, né? Se você não leu Na Praia, leia. Dê uma chance ao autor. Se você não gosta do autor, tenta de novo também. Porque tenta esse, inclusive, que é uma leitura rápida. Não vai custar muito teu tempo e vai valer a pena. Porque tem passagens marcantes, tem desdobramentos interessantes. É um livro que subverte suas expectativas e te coloca numa profunda imersão. Afinal, não é à toa que o livro chama Na Praia, né? Profundezas, mar, praia. Nossa, essa foi péssima, né? Tchau, gente. Eu tô com vergonha alheia agora, viu? Desculpa aí.